Voltei e vamos lá. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o magnésio. Então, além dessas suplementações todas que a gente tem como recurso e é muito válido, uma que é muito importante é o magnésio. O magnésio desenvolve mais de 300 funções do nosso organismo. Então, eu deixei algumas que são as fontes mais que a gente mais entende, mais tem disponível, né? Então, a gente tem o glicina, que é mais para a parte de calmante, para quem procura alívio de estresse, ansiedade. E ele melhora muito a qualidade do sono. O magnésio inositol também. O magnésio inositol ainda melhora a nossa resposta à insulina, a melhora da glicose nas nossas células. O magnésio de malato, que é uma fórmula muito benéfica para junção, função muscular, energia, pessoas que têm fibromialgias e dores crônicas, é legal fazer a suplementação com magnésio de malato. E o treonato. E tem o trimagnésio, que você compra e já vem os três. O treonato é para função cognitiva, memória, concentração, principalmente para quem está envelhecendo, tá? Que está com declínio cognitivo da idade. E aí nós temos o trimagnésio. Então, o trimagnésio, a Thalita vende também na farmácia, já tem pronto. E, se eu não me engano, a Vitafor, não, a Pura Vida tem o Trimag, que ele também é muito bom. Se você não puder, compre o magnésio quelado, simples mesmo, de 500 miligramas, vai ajudar, tá? Aí a gente tem isso aqui, ó, que são repositor de sais minerais. Então eu tenho o quelamin, que ele vai ter. Esse aqui tem um pouquinho de maltodextrina, bisglicinato de cálcio, de magnésio, de zinco, manganês, cobre, vitamina K7, sódio, selênio, picolinato de cromo e também tem alguns minerais, outros minerais. Então, são minerais quelados, ele é tipo um repositor também de sais minerais, sabor de limão, tá? Tem esse quelamin. E tem o hidrolift, que eu esqueci, tá lá na minha sala, que ele também é um repositor de sais minerais. Quando que a gente usa sais minerais? A gente tem diarreia, quando você não está se hidratando corretamente, quando você soa muito, quando você faz atividade climatizada, ou quando você percebe que a tua pele está muito seca, celulite, tá? Repositor de sais minerais não tem a ver para quem não bebe água. Quando você bebe água, a água não tem sais minerais, tá? Então, muitas vezes a gente está desidratada. E no processo de emagrecimento isso acontece muito, porque a gente tem muita diurese, mas não repõe isso, tá? Sobre proteínas, deixei as suplementações de proteínas. Mesmo que você não seja alérgico à proteína do leite, nem sensível à lactose, é legal que você utilize proteínas hidrolisadas do leite, porque nós não temos enzimas para digerir proteínas do leite, duas em específico, e elas podem sim ser um agravante para a inflamação. Então, sempre que você for consumir, tem algumas marcas que já vêm hidrolisadas para inflamatório, anti-inflamatório, eu acho muito legal. Deixei o Body Protein, que é uma marca da Equalive. Existe também o Body Balance, que é o mesmo produto. É um peptídeo de colágeno que tem ativação de uma enzima específica que chama MPK, que faz essa transferência de célula de energia, né, do tecido gordo e que tem essa capacidade de melhorar a resistência à insulina. Aí tem os colágenos, colágeno essencial protein da Essential, que também é o Body Balance. E o manipulado, ele é mais barato, né? Então você pode fazer com sabores. Porém, o Body Protein, ele já vem adoçado, com adoçante natural, sabor cacau, e eu achei ele mais fácil de você fazer a receita. O Body Balance você vai pagar 120, de 90, 120 até 150. Body Protein a partir de R$ 200. Também tem essa questão, tá? Preço. Colágenos hidrados, o colágeno Tech da Vitafor. E aí, assim, não pode nada. Por que o colágeno? Tem estudos que falam, muitas pessoas até profissionais, que usam estudos que são muito antigos ou que são estudos de observação que falam sobre a suplementação de colágeno. Meu ponto de vista, colágeno é importante, inclusive às vezes até fazer caldo de ossos, porque o nosso corpo, ele se dá bem com proteínas de fácil digestibilidade. Então, por isso eu gosto muito de dar para o paciente colágeno, até porque a nossa ingestão proteica é muito pobre. Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma complementação de proteínas no teu dia, vale a pena. Um que é baixo custo é o da Growth, ele custa aí 20, R$ 30 e você pode utilizar como um complemento, tá? Não é tão bom, não é, é diferente o peptão do colágeno, mas eu acho assim, é um caminho, tá? Ainda mais porque tem pessoas que não têm essa consciência, não têm, não querem investir, ou simplesmente acham que não é importante. Porém, se você tem permeabilidade, doença autoimune, eu acho que vale a pena, tá? Como profissional, indicando aqui para vocês.
Aminoácidos, eles são hidrolisados, a velocidade de absorção é muito rápida. Eles ajudam na redução de dor, principalmente, mas principalmente para detoxificação. Então, eu gosto muito. Os estudos são de quantidades muito pequenas. Tem um que chama Amino, MP9, que ele foi lançamento na aula da pós. E com 1,5 gramas, os estudos já eram eficientes para evitar a sarcopenia, que é essa perda de massa muscular com o envelhecimento, tá? E de 3 a 6 gramas seria o ideal. Geralmente eles são veganos, podem ser manipulados, não tem um gosto muito bom, mas também não é ruim, tá? E eles são um pouco mais caros também. Então, a gente tem o amino MP9, o amino da Farmácia Central e o amino Lift da Essential, que para mim é bem desafiador o gosto, tá? Ele é fácil de fazer, mas eu não consegui utilizar. Depois nós temos proteínas vegetais, parece que o nosso intestino e a nossa capacidade de absorção é melhor com proteínas vegetais. Então, eu falo parece porque cada pessoa é de um jeito e a literatura nunca é precisa, né? Ela é ser humano, então você pode fazer com proteínas ervilha, da amêndoas. Então, a Pura Vida tem proteínas muito boas. A True Source, o Isocrisp vegano é muito legal, que ele é tipo um floquinho, sabe? Então, da dobra é muito legal. E ponto negativo, elas são menos palatáveis, então elas não são tão gostosas quanto, por exemplo, um blend, né? Ou o body protein, para mim, tá? Porque para mim o body protein é muito bom. Só que elas são melhores. Então, as proteínas amêndoa, ervilhas, arroz e amêndoas, elas são melhores para a parte de digestão e geralmente não dão desconforto gástrico, tá? Whey protein é uma proteína. Gente, se a gente está pensando em inflamação, whey é uma proteína do soro do leite. Então, se você não toma leite, se você não come queijo por causa da inflamação, também não vou te indicar whey protein, né? Porque você não vai achar, a não ser salvo a Essential que tem essa política, eu também nem posso dizer se isso é verdade, de vaquinhas que não comem milho, que não têm aflatoxinas, que pastam, que são felizes. Eu acho que isso é uma realidade que a gente não tem muito acesso no Brasil. Então, eu acho que para inflamação, para mim não resolve. Teria que ser uma proteína já hidrolisada, sem corante, muito limpa, o que não é a realidade. Você vai pegar um whey misto com sucralose, cheio de corante e é extremamente palatável. Ponto negativo, os estudos mostram recentes que corantes, aromatizantes, conservantes, todos esses produtos químicos inflamam, principalmente o nosso intestino. Então, o intestino é a porta aberta para todas as doenças autoimunes, inflamação crônica de baixo grau. Então, se você quer desinflamar seu intestino, essa certamente não é uma boa opção, tá? E aí, a pessoa não toma um copo de leite, mas toma whey protein. Ponto positivo, se você for utilizar, se você tem obesidade, um descontrole emocional, o glicomacropeptídeo, que é uma proteína presente no whey, pode reduzir um pouco essa fome louca, principalmente de 5, 6 horas da tarde. Ela pode ser uma alternativa, tá? Evite comprar adoçados com sucralose, sacarina ou adoçantes artificiais. Prefira com stevia, talmatina ou os que são sabores neutros, tá? E se possível, ou, né, se não conseguir, com eritritol e xilitol. Os sem sabores, você pode bater com suco, você pode fazer até com preparações salgadas. Então, uma tapioca salgada, uma crepioca, acaba sendo uma opção um pouco melhor, tá? E deixei algumas marcas também. Além disso, padrão em dietas. Dietas, no caso, a mais anti-inflamatória que nós temos é a dieta mediterrânea, que seria para variedade de legumes, grãos, leguminosas, frutas frescas, ovos, principalmente azeite de oliva, castanha, gordura no sentido geral, o consumo de peixes, que é mais digerido, e o consumo de laticínios é baixo. Então, eventualmente um iogurte ou um queijo, que é produzido localmente. A manteiga e o creme de leite são utilizados muito raramente, que é a gordura saturada. Carne vermelha é consumida com frequência muito baixa, até porque esses países do Mediterrâneo não tinham grandes espaços, criações, né? E o consumo moderado de vinho. Essa é uma dieta que tem muita relação com redução da inflamação e ela é uma boa dieta para você entender sobre ela. Eu até deixei algumas considerações sobre a dieta do Mediterrâneo aqui. Hum, acho que tá aqui. Que é uma alternativa para você. Sim, eu acho que é válido, tá? Eu deixei algumas alternativas além daquelas receitas que eu tinha deixado para vocês. Sobre shot matinal, gente, não é necessário fazer indispensável, assim como chás, que a gente vai falar no próximo. Mas é uma boa, tá? Num mundo tão pobre de antioxidante, o que que custa você tomar um chá, você fazer um shot, tá? Então, eu deixei os shots, a relação do sono é muito importante.
Então, quando você pensa em inflamação, acordar um pouco mais cedo, ter um pouco de exposição solar, aumentar o seu cortisol ali, né? Diminuir esse cortisol da tarde, evitar esse ciclo invertido é muito importante. Chá também é uma fonte de absorver fitoquímicos e atividade física, principalmente pela manhã. À tarde, mantenha a rotina, não tome café, depois das 16, às 15 horas eu já digo, né? Aumenta a alimentação rica em triptofano, abacate, cacau, chocolate 50, 70, 80 e não tomar café à tarde. Jantar o mais cedo possível, então eu consegui hoje jantar às 7h30, até nem, né, marquei, mandei para vocês. Mastigação, gente, esteja presente, descanse os talheres. Respire entre as mastigadas e faça uma boa higiene do sono. Então, o sono é muito importante, 30% do nosso processo. Deixei os shots, as opções que você pode comprar pronto, e comprar e já fazer para a hora. Ou você pode, por exemplo, esses que são pós, maca peruana ou guaraná em pó, você pode deixar misturado, colocar uma colherzinha de café e fazer, tá? Gente, eu sei que o ovo enjoa, mas é a proteína mais barata que nós temos e é hábito. Então, se você consegue colocar ali 2, 3 dias, você vai perceber que vai diminuir um pouco essa dificuldade. Eu acho que é muito mais mental do que eu não, né? Acho que todo mundo, nutricionista, acha que é muito mais mental. Até porque a pessoa come 50 anos a mesma comida e aí come ovo 2 dias já enjoa. Então, traz para sua consciência isso, que é uma alimentação que reduz o impacto glicêmico, que favorece o processo de emagrecimento. E você tem opções, a gente comprou o pãozinho lá, o bread, mas você pode fazer panqueca, você pode fazer pão de frigideira, você pode fazer um omelete só com as claras, você pode cozinhar eles e bater junto com uma bebida, tem gente que faz mousse, por exemplo, ou se você não quer nada disso, suplementa, né? É uma outra forma de você fazer. Eu deixo porque eu acho que ele é mais fácil de ser consumido, então a levedura nutricional ajuda muito no paladar. Pessoas que comem o pãozinho de frigideira também é muito bom, muito fácil. Você pode fazer com farelo de aveia, psyllium ou farinha de semente. Nozes, amêndoa, macadâmia, uma colherzinha de sopa e faz. Você pode fazer com molho pesto, com manteiga, com geleia de frutas, com guacamole, com hummus ou com hummus e tahine, né? Almoço, proteínas magras, frutos do mar, frango, carne suína e carne vermelha, eventualmente, de 100 a 150 gramas. Quanto mais pesada você estiver de peso físico, aumente a gramatura. Então, por exemplo, peso 100 quilos, coma pelo menos 120 gramas de carne, peixe ou frango, tá? 180, nessa média. No caso do peixe, 180, porque o peixe tem mais digestibilidade. Priorize a rotação das fontes de proteína, os carboidratos. Para a mulher, inhame é muito bom para a saúde. Para a mandioca, batata, quinoa, arroz. Você pode utilizar legumes, hortaliças. Leguminosas são opcionais, faça o remolho, tá? Então, ela é importante, mas opcional. Abobrinha, abóbora, vagem, quiabo, chuchu, cogumelos, pepino, berinjela, brócolis, rabanete, mostarda, tanto com tempero como alimento, couve-flor, espinafre. O ideal, recomendado pelo Ministério da Saúde, são 400 a 500 gramas de vegetais por dia. Então, assim, precisa caprichar, não é amostra grátis. E folhas. Azeite extra virgem, levedura nutricional e todos os temperos à vontade. Lanches intermediários, frutas, iogurtes frutas e castanhas. É uma sugestão, tá? Mas você não precisa utilizar sua aveia, você pode utilizar noz, amêndoa, farinha de amêndoas, macadâmia, linhaça, chia, banana, laranja, morango, tâmara, uva passa, uva, melão, pêssego, abacate e o mel como opção opcional, tá? Além disso, o que eu deixei de baixo, panqueca de banana com castanha, você pode levar pronta, ou simplesmente você pode cozinhar 2 ovos, levar na casca, fazer um patê de frango, um patê de atum, comer com uma torrada, com bolacha de arroz, uma tapioca, enfim. Ou nada disso, pega lá tua proteína, bebe ela, mistura, come com uma fruta, tenta manter essa alimentação, tá? O que mais? E aí eu coloquei jantar, né? Aí tem duas opções, como jantar. Ai, coloquei o jantar, eu só não sei o que aconteceu. Eu vou abrir depois. O almoço e jantar estão iguais, tá? Então, é legumes, verduras, da mesma forma. No desinflame também deixei algumas opções para vocês de bônus. Então, novamente, marca de ômega 3 porque o ômega 3 é muito importante. E-books de pizzas saudáveis. Então, tem uma receita aqui, receitas para você fazer, como as massas, tá? Eu faço muito a massa de farinha de aveia com iogurte, inclusive a doce, a versão dela doce, eu gosto muito. São receitas muito fáceis e simples que pode te ajudar
não só nesse processo, mas na tua vida toda, tá? Então, eu deixei o guia de massas. Deixei também saladas de pote, que você pode deixar pronta. Então, a praticidade leva a você ter resultado. Então, deixa tudo já higienizado, seca as suas saladas, faz a camada sempre que você começa de baixo. Então, você pode colocar a base como tempero. Você pode fazer vinagre balsâmico, azeite, limão, mostarda, mel, o que for mais fácil. Uma camada de alimentos que suportem estar em contato. Feijão branco, beterraba, arroz, grão de bico, pimentão, rabanete, o que você quiser. Vegetais que não podem encostar, então aqui você pode colocar, por exemplo, tomate, tomatinho, azeitona, manjericão. A proteína, você pode colocar soja, tofu, frango, queijo, carne desfiada, atum, e aqui você pode colocar suas folhas. Então, alface, escarola, agrião, repolho, acelga. Não precisa ser de vidro, tá? Você pode comprar de plástico, deixa tudo. Às vezes eu coloco vinho de codorna embaixo, tofu, e aí você vira e mexe e depois desvira e come, tá? É muito interessante que você deixe já montado. É mais fácil para você. Thalita fez e a gente consegue perceber que quanto você já tem pronto é mais fácil. E exemplos de combinação de salada e de temperos, tá? Então tá saindo para couve, tomate cereja, pepino, ovo cozido, shoyu, salmão. Isso aqui foi uma delícia. Grão de bico, mostarda, mel, frango desfiado, linhaça, repolho e eu coloco alface. Então, tem as opções de proteína que você pode fazer, tá? Sono. 30% do processo de emagrecimento como fator endógeno é o seu sono. Então, você precisa dormir bem, tá? Dormir bem não significa capotar e morrer e depois não nem sonhar, acordar cansada, com dor de cabeça, indisposta, ou 3 horas da tarde parece que tá morrendo. Não. Dormir bem significa que eu acordo disposta, eu tenho vontade de trabalhar, eu me sinto bem o dia todo. Eu começo a sentir sono agora, tipo 9, 10 horas da noite. Os hormônios que controlam, eles dependem, os hormônios da fome e da saciedade dependem de um sono de qualidade. Nosso desempenho físico e recuperação muscular acontece também à noite. E processos cognitivos também acontecem com o sono de qualidade. Então, você precisa, monitorar o seu sonho e entender. Logo que você dorme, até 30 minutos, você tem um sono superficial, ou seja, você desperta muito fácil. Então, é legal o celular estar no silencioso, modo avião, não usar relógio ou deixar tudo. E detalhe, para o sono você precisa ter tudo apagado, inclusive luz de ar-condicionado. Tem pessoas, eu gosto muito do óleo essencial de lavanda. Então eu pingo às vezes na mão, pingo aqui, ó, na nuca, no travesseiro, ajuda demais. Sono intermediário antecede o sono profundo e o sono profundo que é de 1 hora a 1 hora e meia após você dormir. Sua respiração é lenta, batimento cardíaco se reduzido, você tem uma diminuição de temperatura e essa fase é que você descansa e te renova para o dia seguinte. Por isso que sempre você dorme com ar-condicionado, precisa ter uma cobertinha, porque você vai entrar nesse estágio de sono mais profundo, né? Ciclos de sono se repetem ao longo de uma noite, por isso que é normal que você acorde, mas você não pode acordar o tempo todo e você tem que dormir rapidinho de novo, tá? Se você acorda por volta das 3 horas da manhã, como se alguém tivesse te acordado, tipo, 3, 4, 5 horas da manhã, se você tem sonos como pesadelos, coisas muito ruins, minha indicação é você tomar o ácido málico, tá? E não tomar melatonina. Se você às vezes toma melatonina e tem ressaca, o ácido málico ajuda e olhar para a sua biose. Muitas vezes nós temos desbiose e essas bactérias comem o que seria precursor. A via da serotonina não é a via normal e vai para a via das quinoreninas. Então, por isso que é legal olhar para o seu sono com bastante atenção, tá? Ele é muito importante para a sua saúde. Sono saudável é aquele que você consegue dormir naturalmente também. E sem acordar necessidade, sem nenhum recurso. Tipo, aí acorda, eu preciso. Vou falar do despertador aqui, né? Mas é bom você colocar pra você não perder tua hora. Mas aí eu acordo, aí eu preciso tomar um café, que eu tô morrendo, aí eu preciso comer alguma coisa. Tô muito cansado. Não, isso não é normal, tá? Eventualmente não tem problema. Se você precisar de algum recurso, ainda mais se você estiver trabalhando muito, mas isso não é o comum, tá? Horas de sono, recém-nascido, de 14 a 17 horas por dia. Praticamente um gato, né? De 4 a 11 meses, de 12 a 15 horas. E aí, jovem adulto, de 18 a 25, de 7 a 9 horas. De 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas. E mais 64 anos, de 7 a 8 horas, tá? Esses aqui são os estudos. Aqui para você fazer uma asepsia, então faça aí de 5 a 8 horas. Faça um relaxamento, meditação, escuta uma música. Gente, não assiste.
filme de tiro, de morte, de terror, de perseguição, de nada disso. Não dorme com televisão ligada de jeito nenhum. Faça uso de aromaterapia. Tem um horário regular. Então, sempre durma ali por volta das 10, 10:30. Acorde por volta das 6, 7 horas no máximo. Diminua luzes fortes, som altos, chás calmante, melissa, erva cidreira, passiflora, valeriana, mulungu, para quem tem muito sono. Cuidado que o mulungu, para quem tem gastrite, não é muito bom. Faça alguns minutos de exposição de sol pela manhã, pelo menos 5 minutos, tá? Senta um pouquinho no sol, pouca roupa, agradece porque você está vivo, sabe? Faça isso. Faça alguma atividade física, seja ela qual for, e tenha uma dieta minimamente equilibrada. Exposição excessiva a luzes, períodos noturnos, atividade física muito tarde, consumo de café energético após as 4 horas, exercício físico após as 18. Então, se você puder evitar, tá? Tabagismo, alcoolismo, não coma 2 horas antes de dormir, porque você vai demorar para fazer sua digestão e você vai dormir mal. E se manter na cama ao longo do dia, trabalhando, assistindo séries ou filmes, isso também não é bom, tá? Não fica na sua cama, tá? Bom, eu acho que é isso. Eu falei sobre Roma Beta, sobre tudo. E deixa eu ver como que nós estamos. E acho que é isso. Deixei esses extras para vocês e as coisas da gravação. Coisa que é muito legal que eu deixei é isso aqui, ó, que são os cardápios, modelos, tá? Esse a gente vai seguir essa semana, a outra já tem para 3 semanas de cardápio. Gente, são modelos alimentares, tá? Porque eu acho que a gente precisa ter muito recurso. Então, eu gosto muito desse pudim de chia com manga e coco. Você pode fazer ele com leite, leite vegetal. Suco verde, não, gente, suco verde não detoxifica por si só, é um complemento. Uma coisa gostosa, você vai enriquecer com nutrientes, com vegetais, mas ele não é a salvação da lavoura, tá? Frutas, castanhas, tem a batata ali. Ai, peraí que eu fechei sem querer. Aqui tem o frango, batatas assadas, precisa consumir carboidrato. Vinagre de maçã é muito bom para resistência à insulina, tá? Então a gente pode falar disso também. Lanche da tarde, você não precisa comer só fruta, você pode comer ovo, você pode fazer legumes, então tomatinho, às vezes um pedaço de queijo, tomatinho cereja, cenoura de palitinho. Sair do hábito só da fruta, da fruta, da fruta. Colocar os vegetais também, porque os vegetais são como as frutas, só que com menos carboidrato. Receita pode ser o Golden Milk ou Chai Latte, mas pode ser um chá claro, pode ser talvez alguma coisa que te traga esse quentinho, né? Porque a gente fala que o estômago é o Agni, é o fogo, então ele precisa desse quente. Tem a fritata de espinafre, que está nas próximas receitas, palitinho de pepino, tomate, cereja. Você pode fazer ele cortadinho, temperar e levar para o trabalho, é bem gostoso. Você pode comprar chips de legumes, você pode comprar frutas em chips desidratadas. E você pode fazer uma torta com seleta de legumes, que também é muito legal para lanche, tá? Escondidinho de carne de panela, arroz de couve-flor, salada cítrica. Frutas e castanhas, que é o clássico de lanche, Golden Milk ou Chai Latte. E frutas com leite de coco e granola, suco verde, frango assado, ratatouille, que eu gosto muito, e essas opções, tá? Sempre vai ter uma proteína de manhã, seja alimentar ou seja suplementar. Embaixo vocês conseguem ver todas as receitas. Eu amo esse pudim de chia. Gente, ele fica muito gostoso, eu vou fazer. Eu utilizo ele, aqui tá para 2 porções, tá? Com leite de coco, que eu compro em pó. Mas você pode comprar leite de coco, leite vegetal, e pode fazer com iogurte também. A granola eu fazia, né? Essa de nuts, ela é bem facinho de fazer também, fica muito gostosa. E ela dura bastante. E as saladas. Vinagre de maçã reduz o impacto da glicemia. Então, se você for comer muita, carboidrato. Se você for comer, por exemplo, pizza, que é muito, você pode tomar o vinagre de maçã, 30 ml mais ou menos, diluído em 150 ml de água, ali antes, reduzir até 30% o impacto da glicemia dessa refeição, tá? Então, ele é muito legal. E aí, tem algumas receitas aqui, tá? Bom, da minha parte, era isso que eu gostaria de falar com vocês. É um pincelado do que já está no material, mas eu sei que às vezes a gente não tem tempo para ver, e tem informações aí que não estão no material, por isso que eu acho interessante que a gente faça esses encontros, tá? Se vocês quiserem falar, tá aberto. Bom, quem quiser.
Oi, Jéssica. Ai, É Jesus. sobre o suplemento dos que você falou lá. Como que eu poderia fazer para tomar? Porque pelo ali que você falou, são vários, né? Mas aí como que eu faço? Manipulo todos? Como que eu poderia estar fazendo para tomar? Ó, ali eu coloquei os principais, que é a minha indicação que você tome pelo menos anualmente, tá? Então, qual que é a minha sugestão? Separa. Dá uma pensada, tipo assim, tá, então eu tô me sentindo muito. Depois daqui, tá? Depois do que você tá tomando. Porque aqui eu já coloquei complexo B, fosfatidilcolina, molibdênio, aminoácidos. Então já tem nessas formas. Depois dá uma separada, por exemplo, e é importante que você se também se avalie. Então, o que que eu faço? Eu olho para minha alimentação. Nossa, tô comendo poucas frutas, tô percebendo que tenho sentido muito cansaço. Faço uma suplementação de vitamina C, zinco, selênio, faço um misturadinho. Ou, por exemplo, tenho percebido que não estou me alimentando, muito cansada, faço um exame de ferritina, faço suplementação de ferro. Minha orientação pessoal é que você faça, por exemplo, peraí, que você faça, por exemplo, a suplementação anualmente, tá? Então, que você faça para você poder ter uma métrica. Então, por exemplo, todo ano, janeiro, por exemplo, eu faço a suplementação de complexo B, de ômega 3, eu faço sempre complexo B, ômega 3 e ácido alfa-lipoico. Aí, junho, eu faço cúrcuma, coenzima Q10, resveratrol, ômega 3. Aí, dezembro, eu faço de novo. Então, também é uma possibilidade, entender a tua necessidade. Quando a gente passa em consulta, eu já faço tipo um cronograma para a pessoa. Então, eu olho a necessidade dela e dou a suplementação para ela. Então, a consulta funciona assim: a gente vai se falando, né? Tipo, a gente se fala uma vez e eu dou uma suplementação geralmente para 30 até 60 dias. Então, eu já monto isso e vejo de acordo com a necessidade. Mas a ideia é que você tenha noção do que você precisa. A gente tem um monte de coisa lá. Indispensável: magnésio, ômega 3, indispensável: magnésio, ômega 3 e um anti-inflamatório, que pode ser a cúrcuma, pode ser o resveratrol ou ácido alfa-lipoico, para quem come muito doce. Toma isso aí 3 meses. Aí depois toma de novo. E aí você precisa se conhecer. Então eu olho para minha alimentação e vejo mais ou menos o que eu preciso. Tô comendo muito doce, ácido alfa-lipoico, percebo que estou envelhecendo. Nossa, meu cabelo tá ficando branco, muito cansaço, muita exposição. Coenzima Q10. E vou me conhecendo. Não sei se te ajudou muito, mas eu faço dessa forma, tá? Ah, me ajudou sim. Agora você fez eu perceber que então seria melhor fazer agora a coenzima, que 10 seria legal. E para o doce que você falou aí, mesmo que eu tô tomando remédio agora, a hora que terminar, com certeza vai acabar, né? Uhum. Então eu poderia fazer essa suplementação do doce também, né? Sugestão: o cromo você pode tomar mais uns 3 meses. Ele é bom, ajuda muito, porque o cromo melhora a resposta da glicose para a célula. E o complexo B. E assim, né? Se puder, o ômega 3. Também eu acho que vale muito a pena. Um bom ômega 3. Nesse próximo grupo que a gente vai continuar, eu vou colocar transresveratrol, cardomariano, zinco, um mix de tocotrienol e beta-caroteno. Então, eu deixei mais alguns antioxidantes ali. Mas a coenzima Q10, os estudos mostram que a partir dos 30 anos a gente precisa consumir isso como suplementação. Por exemplo, a vitamina E, ela ajuda na absorção natural e produção de coenzima Q10, então bequinona. Mas eu acho que é válido, pelo menos 3 vezes por ano, tomar aí a coenzima Q10. E para doce. Para doce também tem o spray de giminema, que ele é muito barato, vou ver se a Thalita faz, que você espirra na boca. Porque o doce, geralmente, ele é um estresse, uma pessoa que vive em exaustão. Então, isso também é uma verdade. Até eu postei ontem sobre essa urgência de comer doce. Então, se você tá numa rotina muito estressante, seu trabalho, sua família, e você não tem nada que te ajude no estresse, nas relações, eu acho que é importante ter alguma coisa. Se você não tem o doce, acaba entrando como essa válvula, e isso não é ruim eventualmente, mas sempre muito ruim, né? Toda vez autorregulação. E coisas que possam te ajudar. Então, come sempre uma proteína antes. Tá? Eu vou numa festa de aniversário, vou comer bolo, brigadeiro. Eu vou e como uma fonte de proteína antes.
eu reduzo essa palatabilidade. Então, por exemplo, se eu gosto de chocolate ao leite, eu vou lá e começo a comer 50%, subo para 60%, subo para 70%. Porque doce é tolerância. Então, se eu preciso de muito açúcar, eu vou ter uma tolerância muito alta, eu vou querer sempre muito doce. Se eu for reduzindo essa ingestão, eu vou reduzindo essa. Também eu vou reduzindo essa necessidade. E o spray de Geminema, ele diminui esse puff, sabe, esse estímulo serotonérgico, essa dopamina Certo. de uma vez. Então, ele pode ser uma boa. E ele é bem barato. Tipo, acho que ele custa R$ 30. Então, você vai lá e espirra 2, 3 vezes ao dia, que ajuda demais. O cromo também, ele tende a ajudar. Tanto que eu fiz a fórmula, às vezes, né, pode aumentar um pouco a B3, dependendo da pessoa, mas ele tende a ajudar bastante. Então, se você percebe que tá muito. E aí pensa assim, eu tô comendo o que eu preciso? Porque às vezes também a pessoa tá restringindo, 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 treinando, treinando, vive uma vida estressante, não come nada, e aí a fome é imperiosa, né? Ela vem, faz você comer um absurdo. Então precisa olhar para isso também. Não, mas eu tô comendo a quantidade de proteína, eu tô comendo a quantidade de fibras, e ainda assim tem muita necessidade de doce, talvez essas suplementações possam ajudar. E o próprio psyllium. Então tem pessoas que vai lá, pega um copo assim, ó, põe uma colher de sopa de psyllium, enche de água, toma de uma vez só, ele aumenta aquela questão, né, do volume da fibra e dá essa sensação de saciedade e reduz também aquele beliscador, sabe? Eu entendi. Eu aprendi uma coisa muito boa hoje com você sobre o café da manhã, que eu estava comendo só torrada. Aí depois que você falou que tem que comer para ajudar na insulina, comer o ovo, aí eu falei assim, meu Deus, estou fazendo errado. Hum. Mas eu gostei muito da tua explicação, foi muito bom. Obrigada. E agora então, vou fazer esse um que você está falando aí, e vou fazer tomar o ômega 3 então. Sim, Porque eu nunca tomei ômega 3. Eu estou com 56 anos e eu nunca tomei. Então, agora então vou, como se diz, começar, né? investe. Também, Investe em certo? amiga. Proteína, gente, proteína, gordura são importantes. A gente tem medo. E aí, assim, eu sempre falo para o paciente, ó, destrincha o alimento. Tipo, quando você for comer, você pega assim, o que que sobra disso aqui? Às vezes vai sobrar farinha, água, óleo e sal. Nada. Aí você pega um ovo, o que que sobra? Proteína, gordura, biotina, então luteína. Então tem nutrientes ali, né? Tem complexo B. Então a gente sempre precisa pensar o que que eu estou comendo. E a insulina, gente, o estímulo pela manhã é determinante para o emagrecimento. Hoje os medicamentos para emagrecer, os grandes revolucionários do mercado, são os análogos da GLP-1, Ozempic, Mounjaro, Luraglutida. E o que que eles fazem? Reduzem essa nossa insulina. Reduzem porque eles colocam um hormônio que é antagônico. Então, a resistência, esse excesso de carboidrato, essa falta de ingestão proteica, principalmente nas primeiras horas da manhã, leva a esse gatilho. E esse gatilho dificulta o processo, não só de emagrecimento, mas de desinflamação mesmo, porque a resistência à insulina é uma inflamação crônica de baixo grau. Então, às vezes a pessoa está fazendo tudo, mas de manhã ela vai lá e não consome a fonte de proteína, nem alimentar, nem suplementar. Eu sei que os ovos é difícil, porque a gente não tem o hábito, mas acredita, é hábito. É hábito. Ou você compra um suplemento. Então, por exemplo, a Thalita mesmo, ela toma o bore, próten, um leite vegetal, o leite que seja, e uma fibra. E a fruta. É uma alimentação. Tá, mas eu não gosto do ovo, tá? Mas tem outras opções. Mas precisa de uma proteína. É que o ovo, para mim, gente, é barato, é fácil. Então, é o que eu mais utilizo. Mas pode ser um complemento, sim, tá? Tá joia. Obrigada pela Tá, explicação. obrigada. Mais alguém? Porque Não tem ninguém no chat, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui se eu vejo. Acho que não temos mais ninguém, né? Bom, já que não temos mais, eu vou me despedir de vocês. A gente tem uns minutinhos. Espero que vocês tenham gostado. Isso, esses materiais foram feitos para que a gente tenha acesso a conhecimento, para que a gente não fique refém de tudo que a gente vê. Tem muita coisa de suplementação. Eu coloquei os indispensáveis.
E eu acho que a nossa saúde, ela depende de três pilares. A nossa alimentação, em todos os sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu me alimento fisicamente, o que eu nutro, as minhas relações, os nutrientes da minha alimentação no físico, no grosso mesmo, então uma alimentação rica em frutas, vegetais, bastante água, e também na atividade física. Então, isso é um pilar muito importante para que a gente se sinta bem como um todo, né? Assim como o nosso trabalho, também que é a nossa forma de ser útil para o universo. E o grupo, o intuito é que a gente possa compartilhar tudo aquilo que a gente experiencia e que a gente tenha materiais, científicos, que a gente possa fazer de uma maneira mais ter mais conhecimento, porque o mundo vende muita coisa. Vocês viram a Jamari falando, né? Olha, eu comprei uma dieta lá e tinha muita suplementação. E não, gente, não precisa. Não precisa tomar tudo, mas vale a pena. Se você está tomando a suplementação, você vai saber do que eu estou falando, o quanto que ajuda, tá? É isso. Semana que vem a gente se fala. Se vocês tiverem alguma dúvida, também coloca lá no grupo que eu posto para vocês, tá bom? Beijo e até semana que vem.